Bom dia, hoje é 30 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Mais uma terça-feira começando, recheada aí de notícias para você. E vamos falar hoje sobre preços do petróleo. Lembra que aqui no podcast, se você já tem acompanhado a gente há algum tempo, estamos falando sobre conflitos no Mar Vermelho que tem feito com que o preço de alguns insumos, como por exemplo o petróleo, encareçam ao redor do mundo. E quem falou sobre isso foi o Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras. Vamos ver o que ele disse sobre essa situação. A gente também vai falar sobre como os estrangeiros estão vendo uma oportunidade única na dívida local no Brasil e na América Latina. Te explico o que é dívida local e te esclareço de que não é a sua dívida no banco, essa aí você tem que se virar mesmo. Também vamos continuar falando sobre a nossa novela de janeiro de 2024, a Gol, que pediu recuperação judicial lá nos Estados Unidos e agora recebeu permissão para usar 950 milhões de dólares em crédito emergencial. Essas são as notícias do dia. Fique aí para ouvir todos os detalhes e também não esqueça de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, também de seguir o Zap da Bloomberg Linha, que é importante. Lá você tem todas as notícias, você pode até me antecipar. E aí, se você estiver enjoado da minha voz, você não precisa me ouvir, porque você pode ler a notícia. Ou você pode ler a notícia e vir aqui ver se eu falei tudo certinho e coerentemente. No mais, vamos às notícias. Os preços do petróleo podem ultrapassar $90 por barril este ano se aumentarem os ataques a navios no Mar Vermelho, segundo Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras. Segundo ele, em uma entrevista à Bloomberg TV, abre aspas, temos uma passagem estreita muito frágil para o negócio de petróleo e gás. Ninguém prestou atenção nisso durante décadas. Temos o Iêmen de um lado e a Somália do outro, fecha aspas. A Petrobras não foi afetada pelos ataques porque não transporta muito petróleo através do Golfo, segundo Prats. Militantes Houthi têm como alvo navios mercantes em resposta à guerra Israel-Hamas em Gaza. Segundo o Prats, a Petrobras está bastante protegida. Abre aspas para ele de novo. Não usamos o canal de Suez, não usamos tanto o Golfo, fecha aspas. O Brasil vai ajudar a mediar a disputa fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana. Opa, pulamos um assunto aí. Vamos fazer um break. Isso foi uma mudança bem podre de setor. Agora o Prats está falando sobre um outro assunto, um outro conflito geopolítico no mundo. Veja só como o petróleo está estreitamente relacionado com o que acontece entre fronteiras, já que, segundo ele, o Brasil vai ajudar a mediar a disputa fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana. A ExxonMobil fez uma série de descobertas de petróleo de vários bilhões de barris nessa área. E a Petrobras poderia investir em projetos petrolíferos em qualquer um dos países, segundo o Prats. Sem qualquer escalada, o petróleo deve continuar a ser negociado entre $70 e $90 este ano, segundo ele. E já que estamos falando sobre o que acontece na Gringolândia e como isso afeta o Brasil, eu tenho uma pergunta para você. Meus amigos da América Latina sempre ficam surpresos quando nós os chamamos de gringos. Afinal, gringo é uma palavra, de certa maneira, pejorativa para se referir aos americanos no México. Essa palavra nasceu de lá porque os americanos usam um uniforme verde, os militares no caso, e a palavra queria dizer gringo, né? Verde vai embora. Isso tudo para falar que meus colegas da América Latina, quando escutam nós brasileiros chamá-los carinhosamente de gringo, ficam um pouco pistolas, que é bravo na linguagem paulista. Me diga se você já teve alguma experiência aí com algum gringo que não se identificou com essa palavra. Isso para dizer que os gringos estão olhando para os títulos da dívida brasileira e achando que talvez tenha chegado a hora de investir no nosso mercado local. Segundo alguns investidores, uma das melhores apostas do ano passado em dívida de mercado emergente está recebendo um novo impulso das apostas de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, finalmente começará a cortar as taxas de juros. O otimismo se espalha pelos mercados de títulos domésticos à medida que os investidores apostam que o Fed deve em breve começar a diminuir as taxas, com Wall Street pronta para examinar a reunião desta semana, que vai coincidir com a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, na quarta-feira,
em busca de pistas sobre qual vai ser o momento em que essas taxas vão começar a baixar. Juntamente com um dólar mais fraco, uma possível mudança de curso na política monetária dos Estados Unidos ajudaria a persuadir os banqueiros centrais dos mercados emergentes a fazer mais do mesmo em seus respectivos países, resultando em um possível ganho para os detentores de dívida em moeda local. Para a gestora americana Grantham Mayo Van Ortello, com quase 60 bilhões de dólares em ativos, isso significa uma oportunidade única em uma geração em títulos locais. A dívida doméstica latino-americana já vem do seu melhor rally anual desde 2009, graças a políticas monetárias antecipadas e agressivas na região, tendo superado outros emergentes em desempenho. Segundo essa gestora de fundos, a dívida local é atraente com o dólar valorizado, com valuations de moedas de mercados emergentes baratos, rendimentos atrativos e o contínuo processo de desinflação. Não importa o que o Fed faça ou diga. Ou seja, se o dólar fica mais caro, os títulos do Brasil e de outros países aqui da nossa região acabam ficando mais baratos para estes investidores gringos. Pistas sobre quando o ciclo de alívio monetário, ou seja, o corte de juros vai começar nos Estados Unidos, poderia ser um catalisador para um dólar mais fraco e um desempenho forte da dívida local dos mercados emergentes. Essa gestora está entre um grupo crescente de gestoras e bancos globais, como o JP Morgan, que consideram o início de 2024 como um momento importante para a classe de ativos. Mesmo que os formuladores de política monetária em países como o Brasil e o Chile estejam mais adiantados nos seus ciclos monetários, ou seja, nós começamos a cortar juros aqui bem antes dos Estados Unidos, uma possível mudança de rumo no Fed ainda pode estimular mais alívio. Os traders precificam uma chance inferior a 50% de que as autoridades do Banco Central dos Estados Unidos comecem a aliviar a política na reunião de março. Sabe aquelas reportagens de um repórter colocado no meio da neve ou, no caso, lá no meu estado de Santa Catarina, que todo julho tem um repórter específico que é colocado no meio de uma praça em Urubici, que é considerada uma das cidades mais frias do Brasil, ou de São Joaquim, para ficar olhando pro termômetro e falar, tá frio? É mais ou menos assim que eu me sinto em janeiro ao reportar uma recuperação judicial de uma grande empresa brasileira que sai em todos os noticiários e que nos ajuda a entender sobre todo esse processo judicial que é a recuperação judicial, no caso. E agora nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar o que é isso não somente no Brasil, pois já sabemos, já que ano passado tivemos aí um grande número de companhias fazendo esse pedido por aqui, mas agora também podemos entender como que acontece lá nos Estados Unidos. Afinal, a Gol, a companhia aérea brasileira, obteve aprovação na justiça americana para começar a utilizar um empréstimo de 950 milhões de dólares em meio ao seu processo de recuperação judicial no âmbito do Chapter 11, a lei de falência dos Estados Unidos. Isso deve fornecer recursos para suas operações. No entanto, o juiz da falência da companhia expressou preocupação com o custo do financiamento. O juiz, que se chama Martin Glenn, afirmou durante uma audiência em Nova York que permitiria a Gol utilizar o empréstimo do Chapter 11, mas exigiu que a empresa e os seus credores incluíssem disposições destinadas a controlar os honorários legais relacionados à reestruturação. A companhia aérea afirmou que precisava de acesso imediato a novos recursos e que a falta do empréstimo poderia ameaçar o seu negócio. Os advogados da Gol afirmaram durante a audiência que cerca de um quarto dos 950 milhões de dólares de financiamento poderiam ser absorvidos por várias taxas bancárias e custos relacionados. A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial na semana passada e busca reestruturar a sua dívida. Os advogados da Gol e os seus credores destacaram que incluiriam o processo de revisão solicitado pelo juiz e que as condições de financiamento foram concretizadas mais rapidamente do que o esperado devido à divulgação da notícia da insolvência da empresa na mídia. O advogado especializado em falências da Gol, Ivan Fleck, afirmou que a companhia aérea é uma das maiores empresas de baixo custo da América do Sul, mas uma série de eventos negativos obrigou a empresa a se reestruturar. E chegamos ao fim do nosso podcast. Eu gostaria de declarar orgulhosamente que, pelas minhas contas, eu gaguejei apenas uma vez, o que é sem precedentes na história deste podcast. E também gostaria de convidá-los a fazer seus comentários, deixar as suas perguntas e também interagir aqui com a apresentadora. E como, por exemplo, o Gabriel disse que eu sou uma pessoa que riu bastante, que ele adora isso. Esse é o tipo de comentário que a gente gosta de
ver e também gostamos de ver como, por exemplo, o João, que diz: a notícia sobre o custo dos filhos me lembrou o discurso da Cláudia Goldin ao vencer o Nobel e de tudo que minha mãe sempre me disse sobre a jornada tripla de muitas mulheres: trabalho, casa, filhos. Se você não ouviu o episódio de ontem, falamos sobre o custo para se criar filhos, que aumentou ao redor do mundo por conta da inflação. E que quem é mais onerado por causa disso acabam sendo as mulheres. Bom, no mais, siga colocando aí sua opinião, fazendo suas perguntas na caixinha de comentário do Spotify ou também nas caixinhas de comentário aí da vida das redes sociais. E uma boa terça-feira. Até amanhã.